Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, vamos gravar mais este vídeo, né? Para o nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre imagens, idolatria, culto e adoração, tá? Por que os quatro temas no mesmo vídeo, né? Porque esses temas estão interligados entre si. Eu confesso que esse já é o terceiro vídeo que eu tento gravar sobre este mesmo assunto. E por incrível que pareça, as coisas não estão dando muito certo, tá? Eu já gravei esses outros vídeos e por alguns problemas que eu não sei quais são, o vídeo saiu tremendo, o outro saiu sem áudio, enfim. Mas hoje a gente vai conseguir finalizar este vídeo falando desses assuntos. Então, antes da gente começar, vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu não sei se eu vou dividi-lo em duas partes ou se a gente consegue colocá-lo totalmente no mesmo vídeo, né? No YouTube. Mas enfim, vamos tentar, de certa forma, ser bem explícito em todos os assuntos e tentar no final do vídeo juntar estas coisas para que a gente possa definir sobre estes temas. Eu tenho certeza que vai ser um pouco difícil, porque como eu disse no começo do vídeo, um tema está interligado ao outro. Mas eu vou tentar de todas as formas separá-los e no final do vídeo a gente junta tudo. Eu vou tentar, tá? Já meditei muito sobre esses temas, é algo que a gente pode falar com muita tranquilidade. Os textos já estão todos separados, mas são temas que, como eu disse, né, por estarem interligados, às vezes um tema vai entrar no outro, mas de uma forma bem simples, e aí no final a gente aborda todos eles de uma forma mais concreta. Vamos tentar fazer da seguinte forma, né? Vamos começar primeiro falando sobre imagens. Quando a gente fala sobre imagens, a gente precisa definir o que é imagem, né? Então, de uma forma humana, de uma perspectiva humana de homem, nós possuímos olhos para ver e este ver em nós é intelectualmente discernido. Então, nós temos os nossos olhos para ver sempre e ver algo. E este algo precisa estar de acordo com a nossa inteligência. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou diante de um celular, eu estou vendo esse celular. Se eu falar que eu estou diante de um celular, mas eu disser que é uma geladeira, não compete à minha inteligência algo racional, certo? Vamos dar um outro exemplo. Eu estou me alimentando, então diante de mim tem duas frutas, uma maçã e uma banana. Se eu pegar uma banana e disser que aquilo é um abacaxi, novamente a minha inteligência não está de acordo com aquilo que eu estou me alimentando. Então é incoerente essas coisas. Da mesma forma, a outra fruta, a maçã. Se eu disser que é um cacho de uva, também é incoerente com o que eu estou me alimentando. Então, o simples fato de ver, a nossa visão, ela vê imagens. Então, tudo aquilo que vimos é uma imagem.
seja ela uma imagem natural ou uma imagem artificial. Um exemplo, estou no museu e lá no museu existem várias esculturas e várias telas que foram pintadas por artistas. Estas imagens que eu estou vendo são imagens artificiais, que foram criadas por uma pessoa, seja ele um construtor, ou melhor dizendo, seja ele um escultor, ou seja ele um pintor. Até mesmo as imagens na qual vivemos. Eu vivo dentro de uma casa. Esta casa é a imagem. Eu sei que ela é a minha casa por causa da imagem que ela é. Não somente pelo fato de estar no endereço e numerado, mas se eu andar pela rua toda, eu não vou entrar em uma outra casa, porque eu sei que não é a minha. Eu estou vendo. A minha casa possui uma imagem diferente das outras casas. Então eu sei que a minha casa é diferente. Até mesmo, vamos supor, em condomínios de casas iguais. Você sabe qual é a sua casa. Existem detalhes na sua casa que são específicas da sua casa. Não é porque você está na rua A, na rua B, no número 3, número 5. É porque a sua casa é específica. Então ela é a sua casa. Você não vai entrar na casa do vizinho, porque tem algo e coisas específicas naquela casa que pertencem a você e só você possui. Então, se a gente não deixar claro o que seria imagem, é muito difícil a gente falar sobre imagens. É óbvio, né? Mas a gente precisa entender completamente sobre esse tema e discernir corretamente sobre esse tema. Então, se nós vimos ou se nós vemos, é porque Deus nos deu este dom de ver. Se Ele nos deu este dom de ver, Ele nos deu o dom de ver algo. E este dom de ver algo são imagens. As pessoas que você observa na rua, cada pessoa é uma imagem. E é uma imagem diferente. Cada pessoa está com uma roupa diferente, que é uma imagem diferente de uma da outra. Os carros são uma imagem também, uma imagem criada. E você sabe discernir de um carro de uma bicicleta de uma moto de um avião de um trem, o trem de um ônibus, porque eles são imagens. E no processo de conversão, no meu processo de conversão, eu precisei discernir isso. E é muito interessante a gente falar sobre isso. Ou até mesmo eu falar sobre isso, porque, ora, um ex-protestante falando sobre imagem, mas de uma maneira que nós possamos entender realmente o que é uma imagem. As imagens, elas podem ser naturais, né, como eu já disse, como artificiais, criadas. Da mesma forma, as imagens servem para educar o homem. Muitos de nós passamos, quando crianças, até mesmo em livros didáticos, nós temos muitas figuras nestes livros. Vamos supor, eu aprendi matemática somando frutas. 2 maçãs mais 2 maçãs são 4 maçãs. Da mesma forma, textos, né? Onde dentro do próprio texto tem as imagens para que você possa imaginar o texto. Isso não é errado. A gente precisa quebrar isso, né? Eu precisei quebrar isso. Por que que eu precisei quebrar isso? Porque, como eu disse no vídeo anterior sobre a veneração dos santos, as imagens, a veneração dos santos, existe dentro do protestantismo um certo preconceito com os santos da igreja. Porque o protestantismo diz o seguinte: olha, os homens não podem ser perfeitos, contradizendo até mesmo as palavras de Cristo: sede vós perfeitos, porque o Pai é perfeito. Então,
existe uma certa intolerância ou preconceito em relação aos santos da Igreja Católica. Porém, em excesso, tá? Excedendo esse preconceito com os santos, existe o preconceito extremo, vamos dizer assim, com as imagens, ao ponto do protestante dizer que as imagens são demoníacas, ou até mesmo, eu posso afirmar corretamente, os protestantes mais ignorantes ou os menos instruídos, usando uma palavra mais dócil, né? Os menos instruídos dizem que até mesmo Cristo crucificado é o próprio Satanás. E isso é verdadeiro, tá? Eles podem dizer às sombras que não, isso não existe, isso é mentira. Não, isso é verdade. Eu sei disso porque eu acompanhei no meu trajeto como protestante, eu vi muito a destruição de imagens, né? Eu vi muito a tacarem fogo, enfim. Aí, naquele rito de destruir imagens, de queimá-las, orar a Deus, nós estamos fazendo isso pela glória do Pai, pela glória de Deus, porque essas imagens representam a Satanás, ao império maligno, enfim, essas coisas. Então é difícil você olhar para as imagens como um protestante e falar assim, cara, como que eu vou agora ter imagens na minha casa? É possível um católico não ter imagens? Né? É possível isso existir? Então, no meu processo de entendimento, quando eu comecei a montar os meus estudos sobre a imagem, sobre a idolatria, sobre o culto e sobre a adoração, eu já estava com um período de estudo já um pouco avançado. Então foi mais fácil de eu compreender isso. Por quê? Estudando junto com os textos e também sobre esses temas separadamente, eu estava estudando também um pouco de filosofia, porque dentro do protestantismo existe também uma ignorância muito elevada a respeito da filosofia. Então eu pude perceber o caminho que eu estava seguindo como protestante e como eu estava cego dentro do protestantismo, porque eu não conseguia enxergar as imagens da verdade, né? Enfim. Então, chegando nesse ponto, quando eu realmente me debrucei sobre é possível um católico ser católico e não ter imagens? Ou, melhor dizendo, realmente a Igreja Católica está correta em permitir ou utilizar, né, as imagens? Será que isso realmente é correto diante dos olhos de Deus? Bom, se é correto ou não diante dos olhos de Deus, o próprio Deus nos ensina sobre isso, porque não é certo dizer que Deus é Deus onipotente, onipresente, onisciente, se ele não nos ensinar o que é certo e o que é errado. Se ele não nos deixar isso à prova, olha, é correto e não é correto. Então foi necessário essa pequena introdução, esses 10 minutos de introdução, para a gente poder alinhar o nosso entendimento daquilo que eu vivi, tá bom? Então vamos lá, sobre imagem. É proibido ou não é proibido? Essa foi a minha pergunta. Dentro do protestantismo existe 2 textos, se não me falha a memória. O primeiro é Êxodo, né? Êxodo 20, 4 e 5. Que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. Então aqui Deus está proibindo fazer imagens. Seja a imagem celestial, acima daquilo que está no céu, ou até mesmo da natureza que pertence ao céu, nem embaixo da terra,
na terra, né, que são as coisas naturais que estão na terra, nem aquilo que está debaixo da terra, que são as coisas que estão no meio aquático, né? Ó, aqui nós vimos que realmente Deus está proibindo. Não farás é uma ordem direta. Porém, se nós formos em Êxodo 25, no versículo 18 ao 20, você vai ver o mesmo Deus falando para Moisés para fazer imagens. Olha só. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. Fareis os querubins de uma só peça com propiciatório, nas suas duas extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, terão as faces voltadas para uma para a outra, os rostos dos querubins estarão voltados para o propiciatório. É interessante esse texto, porque ele é contraditório ao texto de Êxodo 20. E foi o próprio Deus que determinou em Êxodo 20, não farás para ti imagem, e no Êxodo 25, farás para ti imagens, fará querubins de ouro em cima do propiciatório da Arca da Aliança. E aí entra essa grande dúvida. Pode ou não pode? Bom, nós estamos vendo que pode e também nós estamos vendo que não pode. Se pode e não pode, tem que ter uma diferença entre essas duas afirmações, né? Precisa ter um princípio, por que que não pode? E precisa ter também um princípio, por que que pode? Da mesma forma que Deus ordenou não fazer, Deus também ordenou faça. Se nós analisarmos esses dois textos com um pensamento protestante, então um desses dois textos não foi Deus que falou, porque eles são contraditórios e também existe um texto bíblico que diz que Deus não é Deus que se arrependa, né? Daquilo que fala, enfim. Não há um texto anterior que fale, que Deus diga, olha, Moisés, me arrependi, vamos fazer agora. Também não há um texto que fale sobre isso. Mas é o mesmo Deus que está sugerindo, que está dizendo para fazer duas coisas. Não fazer imagens e fazer imagens. Continuando, a gente tem também no livro dos Números, capítulo 21, que é aquele texto sobre a serpente, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e coloca-o sobre uma haste. Todo aquele que tiver sido mordido e a contemplar viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a sobre uma haste. E se alguém era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e vivia. Então nós estamos vendo mais um exemplo de algo que Deus mandou fazer. É uma escultura. É uma escultura. Se alguém disser que esta serpente de bronze não é uma escultura, é a mesma coisa de eu disser, olha, eu estou comendo, eu tenho uma banana na minha mão para comer, mas isso aqui é uma maçã. A inteligência dela não compete com aquilo que ela está lendo, com aquilo que ela está vendo, porque até mesmo as próprias letras são imagens, imagens que juntas servem de texto. Então nós lemos imagens. Olha que interessante, né? No livro de 1 Reis, no capítulo 6, está falando sobre o templo. E Deus está ordenando como que deve ser feito as coisas do templo. Medidas, tamanho, altura, profundidade. E também como que tem que ser dentro do templo. O que deve conter no templo. E por incrível que pareça, nós temos ali, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, do 23 ao 29. Fez no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, de 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim tinha 5 côvados e a outra asa do querubim tinha 5 côvados. 10 côvados desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra. Nós estamos falando de um querubim de 5 metros de altura, que somando as suas asas abertas de ponta a ponta também dá 5 metros de comprimento. Então é um negócio, não é uma imagem,
É uma bruta de uma imagem, cara. Dentro do templo. Mas dentro do templo pode ter imagens, né? O protestante diz que as igrejas católicas são repletas de imagens, que isso não pode, que isso desagrada a Deus. Aqui Deus está mandando fazer as imagens. Continuando, a altura de um querubim era de 10 côvados e assim era também o outro querubim. Então são dois querubins de 5 metros de altura. Pôs os querubins no meio da parte interior da casa e estendiam os querubins as suas asas, de modo que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins, e entalhou em todas as paredes da casa ao redor querubins, palmas e flores abertas, tanto por dentro como por fora. Ou seja, houve também a arte do pintor. Então nós temos o escultor fazendo os querubins e nós temos também o pintor pintando as imagens dentro do templo e fora do templo, daquilo que está na terra e daquilo que está no céu. O grande ponto é, quando foi que Deus mandou um querubim até Moisés para que, ou até o livro de Reis aqui, para estas pessoas olharem este querubim e fazê-lo conforme aquilo que é real? Eu não encontro nenhum texto anterior a estes, na qual Deus pega e fala: olha, senhores, aqui está um querubim, vocês vejam este querubim, anotem todos os detalhes, eu quero todos os detalhes. E eu quero que vocês façam corretamente, perfeitamente. Inclusive, no propiciatório, fala que os rostos dos querubins estarão voltados para o propiciatório. Então, os rostos, aqui está a forma do rosto dos querubins, então vocês precisam ser detalhadamente, corretamente, precisam ser perfeito, porque fora disso, está errado. Ou Deus se utilizou da imaginação dos homens, na qual ele nos deu, para que eles fizessem conforme fosse o melhor que eles pudessem fazer para Deus. Olha que interessante. Não houve uma amostra daquilo que deveria ser feito, mas foi feito conforme a inteligência e a imaginação dos homens. Os homens usufruíram da inteligência que Deus os deu e da imaginação que eles tinham para fazer essas imagens. Depois desses 10 minutos que a gente conversou aqui sobre esses textos, se você é protestante e vê o nosso canal, você deve estar falando o seguinte: cara, isso é maluquice, porque Deus mandou fazer as imagens. As coisas que são naturais, que são visíveis aos homens, que já são imagem própria, criadas por Deus, é fácil de você copiá-las, mas aquilo que não é uma imagem natural, como que você pode fazê-la, né? É meio complicado entender isso no meio protestante, porque não pode fazer imagens, está errado. Mas o próprio Deus determinou que fosse feito. E agora? Por isso que é interessante a gente falar sobre imagens e sobre os outros 3 temas, que é a idolatria, o culto e a adoração. Para a gente poder passar para o próximo tema, que é a idolatria, eu quero que fique claro sobre imagens. Então, nós usamos as imagens como uma referência, certo? As imagens são referências. Ninguém vai para Paris para ver a Estátua da Liberdade. Ninguém vai para o Japão para ver o Monte Everest.
É impossível. Então você tem. As imagens são referências. Eu vou para o Japão porque eu quero conhecer o Monte Fuji. É a imagem dele que está lá. É ele mesmo que está lá. Então eu quero vê-lo. Uma pessoa que não provém da visão, que é cega, ela não pode ver isto, né? Ela não consegue captar imagens e através dessa captação de imagens fazer com que a inteligência determine que aquela imagem é aquela imagem. É um exemplo, se você pegar uma pessoa cega e der uma nota de 10 reais dizendo que é de 100, como que ela vai saber que está sendo enganada? Ela vai pegar a nota de 10 reais e a inteligência dela vai supor que você está dizendo a verdade para ela. Ela vai guardar no bolso e ela vai sair, ela vai embora, né? Então a imagem ela precisa ser, de certo modo, parte da nossa inteligência, para que a gente possa sim compreender as coisas. Bom, da mesma forma, quando a gente olha uma foto de alguém, a gente sabe quem é aquela foto ou quem está naquela foto, né? Então, se Deus proibisse qualquer imagem, ele não teria mandado fazer imagens de querubins, nem a serpente de bronze e nem as plantas, a imagem das palmas, das flores no templo. Não teria. Então tá. Concluímos o que é imagem. Então agora é importante a gente falar sobre idolatria. Está bem vinculado às imagens, né? Então, o que é idolatria? Idolatria é algo muito simples. É dar a uma criatura o culto que pertence somente a Deus. Então, vamos ter exemplos. Nós temos o escultor, nós temos o pintor. Nós temos o artífice, né? Se esse escultor ou esse pintor fizer uma imagem de um homem qualquer, que essa imagem é fruto da inteligência dele, da imaginação dele, e faz lá, vamos colocar lá, faz a imagem de mármore lá, alguma coisa mais linda, o homem lindo, sei lá, sentado no mundo e com a mão assim, ó. Eu acho que vocês devem saber que imagem é essa. E assim que ele termina esta imagem, ele fala assim: olha, este homem, esta imagem é o meu Deus. Aí ele se prostra diante desta imagem como se fosse o seu Deus. Então isso nós podemos dizer que é idolatria, de uma forma bem concreta. A mesma coisa, vamos supor, Leonardo da Vinci, ele desenha a Mona Lisa, pinta lá a Mona Lisa, coisa mais linda, né? E aí ele termina de pintar, ele se dobra diante dela e fala: ó, Mona Lisa, tu és a minha deusa. Isso é idolatria. Até o ponto que eu entendo, isso é uma idolatria. Então a idolatria é identificar Deus na imagem. Ou melhor, o Deus é identificado com aquela imagem ou com aquela escultura. Ela é considerada divindade. Quem? Aquela escultura, aquela pessoa, aquele ser ou aquele animal, na qual foi esculpido. Nós temos um exemplo muito forte na própria Bíblia sobre isso. Se a gente for até mesmo olhar o livro de Êxodo, no capítulo 32, nós vamos ter uma ideia do que é a idolatria verdadeira. Então vamos lá. Êxodo 32, do 1 ao 6. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, reuniu-se o povo em torno de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Parênteses. Interessante aqui, porque eles estão dizendo assim, olha, faze-nos deuses. Porque esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Seria incorreto eu dizer que estes homens estavam até mesmo podendo considerar Moisés como um deus? Porque dá a entender um pouco disso, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, então agora você vai fazer um deus para nós. Faz uns deuses aí para nós, Arão, porque Moisés já era. Esse Deus Moisés aí acabou. Olha, será que isso poderia ser correto em dizer? É uma dúvida minha, tá? Arão respondeu-lhes: Tirai os pendentes de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro das orelhas e os trouxe a Arão. Ele os recebeu das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Vendo isto, Arão edificou um altar diante dele e proclamou, dizendo: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios pacíficos. E o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para se divertir. Isso aconteceu com o povo hebreu. Eles falaram para Arão: Arão, ó, faze-nos deuses, esculpe para nós deuses. E isso foi depois do evento da Arca da Aliança, tá? Isso foi depois, isso a gente está falando em Êxodo 32, então já havia ali a Arca da Aliança. Já havia ali essa arca, mas eles queriam outros deuses. Então foi necessário esculpir um deus, que era o bezerro de ouro, né? E eles tomaram aquele bezerro para si como um deus. Ponto. Então, nós conseguimos definir a imagem, nós conseguimos definir o que é idolatria. Então, a idolatria é ter a imagem como o seu Deus. Ou melhor dizendo, não só a imagem, mas aquele ser ou aquela pessoa que está na imagem ser o seu Deus. Você proclamar, né, e disser: este aí é o meu Deus. Este é o meu é o meu Deus, é de ser, de estar. Ele é e sempre será o meu Deus. Ok. Então a gente precisa pontuar corretamente isso. Dentro do protestantismo não se pontua isso. Porque como dentro do protestantismo não existe imagens, então é muito difícil você conseguir organizar estes temas de uma forma correta. Porque se não existem imagens, como é que você pode dizer que as imagens, ou melhor dizendo, que estar diante de uma imagem é idolatria? Vamos supor que, se tudo aquilo que é esculpido ou pintado não pode ser feito porque Deus determinou a não fazer, então a casa de um protestante que tenha um quadro de flores, então esse protestante é idólatra. Se tem uma escultura de um animal, então esse protestante é idólatra. Porque não pode. Se na casa de um protestante tem um quadro de um leão, de uma ovelha, esta pessoa é idólatra. Não pode, você tem que queimar isso aí, botar fogo, jogar fora. Tem que botar fogo.
Taca fogo nesse troço. Porque isso aí você tá praticando idolatria. Não, mas é só um leão. O leão tá ali, ó, no meio da savana, tem uma árvore. Não, não pode. Deus pediu, Deus mandou, não pediu, Deus mandou. É diferente pedir e mandar. Deus mandou. Não é para fazer imagens. Porém, nesse momento, o protestantismo diz o seguinte: não, mas se você ler o texto no final, né? Se a gente for ler o final do texto, que é Êxodo 20, versículo 4 e 5, no final vai falar o seguinte, ó, não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto. Então, se eu tenho na minha casa aqui essa imagem dessa savana, coisa linda, ó, tem uma girafa, tem um leão aqui no meio, tem uma zebrinha, sabe? Tem essas plantas aqui. Então, isso aqui não é idolatria. É só uma imagem qualquer que representa um leão, que representa uma girafa, que representa a savana na África. Ou então se ele tem uma imagem do céu, né? Riachos, montanhas, pássaros voando, uma imagem bonita, flores de campo. Não, isso aqui não é idolatria. Isso aqui representa as coisas da terra. Olha que bonito, né? É o mar, é o sol, a lua, as estrelas, né? Isso aqui representa. Representa. Isso aqui não é o nosso Deus. A gente não presta culto para essas imagens. E eu já ouvi muito isso, tá? Eu confesso para vocês, eu já ouvi muito isso e eu já disse muito sobre isso também. Já disse o mesmo. Então, a gente sabe discernir o que é culto de idolatria e imagens, diferente do católico que não sabe discernir essas coisas. De certo modo, essa fala protestante, isso aqui representa, né? É correto. A gente não presta culto. É correto. Realmente não presta culto. Entretanto, como a gente vai falar sobre culto e adoração, a gente precisa entender plenamente o que é prestar culto. E é o que eu quero trazer para vocês, tá? Porque, como eu disse, ao mesmo tempo que eu estava estudando sobre as questões católicas, eu também estava estudando outros temas. E um dos livros que me ajudou a entender isto é esse aqui, ó, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, né? Não sei como é que fala o nome dele corretamente. Fustel de Coulanges, né? Enfim. Ou Coulanges. Paciência. Mas esse livro, A Cidade Antiga, ela vai falar aqui, ó. Estudos sobre o culto. O direito e as instituições da Grécia Antiga e da Roma. E de Roma. É um livro muito bom. Eu li esse livro, aliás, eu não li ele inteiro. Eu tô na metade praticamente ainda. Para vocês verem como que os meus estudos são bem devagar. Mas quando eu estudei sobre o culto, foi muito importante para discernimento destes temas: imagem, idolatria, culto e adoração. Porque é o seguinte, o Fustel, ele fala o seguinte, eu vou abrir esse livro tem em PDF, tá? Se vocês quiserem em PDF, fazer anotações, alguma coisa assim, vocês podem achar na internet facinho, tá? O Fustel, ele é um historiador do século XIX, muito bem capacitado, tá? É uma relíquia da nossa história, da humanidade. Ele é um historiador bem profundo naquilo que ele pesquisa, muito correto naquilo que ele fala. Então você não precisa ter medo de ler sobre este livro. Você não precisa ter medo de ler o que ele escreveu aqui, porque isso aqui está perfeitamente correto, tá? Então eu vou puxar aqui o PDF e a gente continua. Eu fiz as anotações no PDF e a gente segue em frente. Então é o seguinte, no capítulo 3, ele vai falar sobre o fogo sagrado. O que era esse fogo sagrado?
Esse fogo sagrado precisava estar em todas as casas, né? Precisava não, era uma obrigação do grego ou do romano ter este fogo sagrado no altar. Então, sobre esse altar devia haver sempre um pouco de cinza e carvões acesos. Era obrigação sagrada para o chefe de cada casa manter aceso o fogo dia e noite. Infeliz da casa onde se apagasse. Cada noite cobriam-se de cinza os carvões para impedir que se consumissem por completo. Pela manhã, o primeiro cuidado era reavivar o fogo e alimentá-lo com ramos. O fogo não cessava de brilhar diante do altar, senão quando se extinguia toda uma família. A extinção do fogo e da família eram expressões sinônimas entre os antigos. Então a gente tem uma questão bem forte aqui sobre o deus dos gregos e dos romanos, que era o fogo sagrado. Antes dos deuses mitológicos, tá? A gente está falando aqui antes disso. Então era uma questão de culto familiar. Então o culto familiar dependia desse fogo sagrado. Todas as casas tinham que ter este fogo sagrado aceso e dar culto a este fogo, tá? Então vamos continuar. O fogo era algo divino, eles consideravam esse fogo divino. Então aqui a gente não está vendo, como no livro do Êxodos, a proibição de algo criado. Um exemplo, quando Deus fala para Moisés, não farás para ti imagens, né, de esculturas ou imagens pintadas, enfim. Aqui nós temos a própria criatura como fogo divino, porque o fogo é uma criatura criada por Deus. Então, o fogo era algo divino, que era adorado e cultuado. Ofertavam-lhe tudo o que julgavam agradável a um Deus: flores, frutos, incenso e vinho. Pediam sua proteção, julgando-o todo-poderoso. Dirigiam-lhe preces ardentes para dele obter os eternos objetos dos desejos humanos: saúde, riqueza, felicidade. Uma dessas preces, que nos foi conservada em uma antologia dos hinos órficos, é concebida nestes termos: ó fogo, torna-nos sempre prósperos, sempre felizes. Ó tu que és eterno, belo, sempre jovem, tu que nutres, tu que és rico, recebe de boa vontade nossas ofertas e dá-nos em troca a felicidade e a saúde que é tão bela. Então, como que era feito este culto? Era levado ali sacrifícios, alimentos para o fogo, e depois disso era adorado. Como que era feita essas adorações? Através de uma oração, ou de várias orações, ou de hinos, tá? Um exemplo aqui, tem uma outra oração que eles fazem aqui, ó. Eles estão falando o seguinte, que neste momento uma pessoa morreu, ou está para morrer. Então eles estão se aproximando do fogo, invocando palavras para aquela pessoa. Então olha só, eles dizem assim: ó divindade protetora desta casa, pela última vez inclino-me diante de ti e te dirijo minhas preces, porque vou descer para a região dos mortos. Essa pessoa é que está morrendo. Vela sobre meus filhos, que não terão mais mãe. Dá a meu filho uma esposa amante e a minha filha um esposo nobre. Faze que eles não morram como eu antes da idade, mas que tenham existência longa e cheia de felicidade. Então aqui ela está pedindo pelos filhos. Ela está pedindo ao fogo familiar pelos filhos, para o fogo sagrado, a favor dos filhos. Então o pai lhe pedia sempre a favor dos filhos saúde, abundância e riqueza, tá? E aí o seguinte, mais para frente ele vai falar o seguinte: o fogo sagrado, ou melhor, o culto do fogo sagrado não pertencia apenas aos povos da Grécia e da Itália. Então ele está dizendo que este culto pertencia a outras regiões. Ele encontra este culto também no Oriente. As leis de Manu, ou Mano,
na redação que chegou até nós, está falando dele, mostram-nos a religião de Brahma, completamente estabelecida onde? No Oriente. E entrando já em declínio, ou seja, os documentos que ele recebeu é referente à religião Brahma, que estava totalmente no Oriente, mas que ela estava já num fim, na qual elas guardavam vestígios e restos de uma religião mais antiga, a do fogo, que o culto de Brahma havia relegado a segundo plano sem conseguir destruí-lo. Ou seja, o culto de Brahma ainda possuía o culto do fogo divino, do fogo sagrado. O Brahmani tem o seu lar, que deve manter aceso dia e noite, e cada dia e cada noite ele o alimenta com lenha. Mas como entre os gregos, só o pode fazer com determinadas madeiras, indicadas pela religião. Como os gregos e os itálicos oferecem-lhe vinho, o hindu derrama sobre ele um licor fermentado, chamado soma. A refeição também é ato religioso, cujos ritos são escrupulosamente descritos pelas leis de Manu. Como na Grécia, dirigem-lhe preces, oferecem-lhe banquetes, arroz, manteigas e mel. Manu declara: o Brahmane não deve comer arroz da nova colheita senão depois de oferecer as primícias ao fogo, porque o fogo sagrado é ávido de cereais e quando não é honrado, devora a existência do Brahmane negligente. Então nós vemos uma semelhança daquilo que foi dado aos hebreus com aquilo que os Brahmanes faziam. Deus pediu as primícias, lembram? Que Deus pediu as primícias? Aqui também o fogo divino também recebia as primícias. É uma mera coincidência. Nós não conseguimos saber perfeitamente se esses povos chegaram a se conhecer. Bem provável que não, tá? Então, nós temos aqui uma forma de culto e adoração. Então, o culto é os sacrifícios, as oferendas. E a adoração são as orações e os cânticos. De acordo com as leis de Manu, também existiam os hinos e os que eram cantados ou mesmo recitados diante do fogo. Então, entre os hindus, essa divindade do fogo comumente chama-se Agni. O Rig Veda contém grande número de hinos que lhes são dirigidos, ou seja, é um livro de vários cânticos, né? Em um deles se diz, e ele traz um aqui para nós: ó Agni, tu és a vida, tu és o protetor do homem. Em recompensa de nossos louvores, dá ao pai de família que te implora glória e riqueza. Agni, és defensor prudente e pai. A ti devemos a vida, somos tua família. Ó Agni, outra adoração. Tu colocas no bom caminho o homem que se iludia no mal. Se cometemos alguma falta, se andamos longe de ti, perdoa-nos. Cara, isso aqui é idolatria. Esse fogo sagrado, como na Grécia, era essencialmente puro. Era severamente proibido ao Brahmane lançar nele algo impuro, ou mesmo aquecer os pés no seu calor. Não era uma lareira que aquecia o lugar, não, era um altar e este fogo tinha que ser completamente cuidado com todas as observâncias necessárias. Como na Grécia, o homem culpado não podia aproximar-se do fogo, senão depois de purificar-se. É aquele negócio, né? O pecador não pode chegar até Cristo. Aqui também tinha esse mesmo, ou melhor dizendo, o pecador não pode chegar até Deus. Aqui também existia o mesmo princípio. Aquele que era impuro tinha que se purificar lá com os oráculos para depois adentrar ao culto do fogo sagrado. Então a gente pode enxergar completamente aquilo que é culto, que no protestantismo não se sabem definir.
Nenhum deles sabem definir. Eles falam, olha, o culto é oferecer oferendas. Eles falam assim, mas se eles falam dessa forma, então eles não podem acusar a Igreja Católica de idolatria. Eles podem acusar, talvez, o candomblé de idolatria, não sei muito bem sobre o espiritismo, enfim. Aonde são oferecidas são dado oferenças, né, aos deuses deles lá. Existe cara, nós temos no Brasil uma nítida observância sobre isso. Quem é que pratica idolatria e quem é que não pratica idolatria? E quem é que não pratica nada? Tem gente que pratica o culto com idolatria, tem denominações que praticam o culto de idolatria, tem aqueles que tem a Igreja Católica que pratica o culto, tá? E tem as denominações protestantes que não praticam nada. Não praticam nada. Porque a gente precisa colocar os pontos nos is aqui, né? Se o culto é oferecer algo para algo e depois deste algo ser consumido, nós damos a adoração. Quando o protestante fala, vem no culto para você adorar a Deus, não é culto, porque não tem sacrifício. Vem na reunião para adorar alguém. Isso deve ser o correto. É dessa forma que deve ser corretamente expressado. Vem aqui nessa reunião de domingo que nós vamos adorar. Adorar a quem? Não sabemos, porque nós não temos imagem do nosso Deus. Quando eu entendi isso, a coisa ficou terrível dentro da minha mente, né? Porque quando nós vamos para o povo hebreu, que nós temos ali o propiciatório, então o que acontece, né, no propiciatório? Se levam ali a primícia e é sacrificado e depois é aspergido o sangue sobre o povo e o povo para perdão do povo. E interessante, não pode, os animais precisam ser perfeitos, não podem ter problemas, não pode ter nada, certo? E aí depois eles são perdoados. No fogo Brahmani também, depois que é consumido as ofertas, eles fazem as orações, ou melhor, a adoração para serem perdoados. Dentro do protestantismo, não existe nada disso. E eu estou falando corretamente. Por que não existe nada disso? Porque não existe culto. Não existe culto. Existe sim homens e mulheres que se reúnem uma vez por semana, eles abrem a Bíblia, leem algum texto aleatório, não tem ordem, falam sobre aquele texto, cantam alguns hinos, pronto. Cadê o culto? Só tem louvor e adoração. Cadê o culto? Cadê o culto? É engraçado, né? Estão cultuando a quem e o quê? Ou melhor dizendo, estão adorando a quem ou o quê? Se não tem algo que eu possa ver, que me direcione para eu entender a quem eu estou cultuando, é muito difícil você enxergar a Deus.
É muito difícil. E aí nós vamos, nós vamos para, então nós vamos para verdadeiramente o próprio Evangelho. Quando Cristo se fez carne e habitou entre nós, ele se fez imagem. Ele se fez imagem. São João está dizendo isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Pegamos nele, abraçamos ele. Judas traiu Cristo com um beijo. O Verbo foi visto andando nesta terra em uma imagem humana. Todo mundo viu ele como homem. Ele foi feito como homem, né? Ele habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele está dizendo o Verbo que antes estava com Deus, agora ele tem imagem. É possível ver o Verbo. E o Verbo foi visto por muitas pessoas. Então, se o Verbo foi visto, da mesma forma que um pintor desenha uma cesta de frutas que ele já viu, por mais que aquelas frutas não sejam corretamente de excelência na pintura como a real, o Verbo foi visto por muitas pessoas. Então é possível sim ter imagens, para que estas imagens nos direcionem para o próprio Verbo. Mas vamos lá. Se o protestantismo acusa a Igreja Católica e os católicos de idolatria, eu gostaria de dizer assim: quando eu entendi que a Igreja Católica poderia ser muitas coisas, menos idólatra, é que o chão desabou mesmo. Buf, falei, cara, não pode ser. Porque eu não consigo ler em tudo que eu estou lendo, eu não vejo ali oferendas aos santos, oferendas à Santíssima Virgem Maria. Dentro da Igreja Católica e dos pais da Igreja, eu não vejo isso acontecer. Nem ser ensinado, porque se isso ocorresse, tinha que ter um rito para que pudesse ensinar a nós a fazer da forma correta, da mesma forma que era feito com fogo sagrado. Ou da mesma forma que era feito na antiga aliança. Tem que ter uma forma correta de cultuar estas coisas, né? Essas criaturas. Importante dizer também que, lembra que eu falei no começo do vídeo que Deus utilizou da imaginação do homem para que ele pudesse esculpir os querubins? As imagens não são fruto da imaginação do homem. São pessoas que viveram, são criaturas criadas pelo próprio Deus, que viveram nesta terra e testemunharam Cristo neles. Então, se eu tenho uma imagem, vamos supor, de São Agostinho, então eu sei que Santo Agostinho, por excelência, ele foi testemunha viva da fé em Cristo ao ponto de nos trazer grandes ensinamentos, e acredito que o maior deles seja sobre a Trindade, que esclareça em mim o que é o próprio Deus. Então, nenhum outro fez o que ele fez.
mas Deus o escolheu para que fosse ele. Então, se eu tenho uma imagem de Santo Agostinho, isso remete que ele, por amor a Cristo, ele amou tanto Cristo que Cristo deu a ele a graça de poder escrever sobre a Trindade e sobre outros assuntos, sobre a Trindade, sobre o livre-arbítrio, sobre o batismo de crianças, sobre a veneração dos santos. Deus deu a graça para que ele pudesse escrever isso tão corretamente, tão perfeitamente, que está vivo até hoje esses ensinos. Além de ter uma vida que, assim como São Paulo dizia, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, eu acredito que Santo Agostinho também poderia dizer a mesma coisa, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não só ele, como todos os outros santos. Se a gente for pegar a vida de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João, que foi um dos que eu li no começo da minha conversão. Se a gente estudar a vida dele e ver como que ele testemunhou o próprio Cristo, né? A fé dele foi testemunhada sendo dilacerada por leões. Eu vou morrer por Cristo. Chegou a minha hora. Ele não fugiu. Então, se eu tenho uma imagem dele na minha casa, que é muito difícil ter uma imagem de Santo Inácio de Antioquia, mas um ícone sim, se eu tivesse um ícone de Santo Inácio de Antioquia, que eu tenho, eu sei que aquele homem se entregou por Cristo e a fé dele era tão grande que eu quero imitá-la. Então as imagens é uma referência para algo que está em Cristo, que estão vivos em Cristo, como eu já disse no vídeo anterior sobre a veneração aos santos. As imagens remetem a algo, sempre será assim. A diferença que o protestante diz que nós somos idólatras é que eles não sabem o significado perfeito de prestar culto. Eles sabem o que é adoração. Vai lá, faz barulho, canta, louva, bate palma, rodopia, dança. Isso aí para eles é adoração, tá? Diferente do que a gente vê também o que é adoração, mas para eles é cânticos e louvores, né? Culto de adoração, cânticos e louvores, né? Este é o meu sacrifício para Deus. E aí o seguinte, existe uma enorme diferença para este tipo de sacrifício para o sacrifício que a Igreja Católica faz. Eu vou falar mais sobre isso quando eu for falar sobre a missa, a Santa Missa, mas eu quero dizer aquilo que eu posso dizer, que é correto dizer para preencher este vídeo, para dar mais força para este vídeo, né? O católico, ele oferece o próprio Cristo a Deus. Este é o verdadeiro culto. É o sacrifício perfeito. Ele, Cristo, é o sacrifício perfeito. E ele se fez pão e vinho, para que assim possamos dar a Deus um sacrifício perfeito. E que assim possamos verdadeiramente comer do teu corpo e beber do teu sangue. Então, desta forma, o culto ele é perfeito, porque o sacrifício não é mais animais, não é mais cereais. O sacrifício é o próprio Cristo, na forma de pão e vinho. É a perfeição sendo elevada a Deus. Realmente, quando você entende isso, você compreende o que é o culto.
e depois você faz a adoração. Porque a Santa Missa é o culto, vamos pensar assim. E você ir confessado, você ir em espírito e em verdade, sabendo o que você vai comungar, sabendo que ali será entregue a Deus Pai, o próprio Filho. Você sabendo, isso é a verdadeira adoração. Isso é a verdadeira adoração. Para continuar e para finalizar o vídeo, o protestante ele diz o seguinte: não existe na Bíblia que as imagens são feitas. No Novo Testamento não há um texto sequer falando de imagens. Ora, realmente, não tem nenhum texto proibindo. Essa é a verdade. Mas tem um texto que eles pulam. Eles não gostam de falar deste texto. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Que eu também não sabia desse texto, mas eu fui pesquisando e encontrei esse texto. Fui lendo, falei, gente, tem que ler. Eu li Atos dos Apóstolos inteiro. Eu li 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu li o livro de Romanos. Falei, cara, tem que ter alguma coisa aqui. De repente eu fui ler Gálatas. Eu tô lendo Gálatas, de repente eu olho lá e falo assim, Gálatas capítulo 3, versículo 1 e 2. Está dizendo assim, São Paulo está dizendo para os Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A vós, diante de cujos olhos foi representado Jesus Cristo crucificado? Em outras traduções e traduções protestantes, tá? Diz a seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aí eu me pergunto, né? Bom, Cristo, ele foi crucificado aonde? Lá em Gálatas ou lá no, ai, ou lá no Monte Caveira? Aonde que ele foi crucificado? Ele foi crucificado lá em Gálatas ou ele foi crucificado lá em Jerusalém? Aonde ele foi crucificado? Como que os Gálatas viram Cristo exposto como crucificado diante dos próprios olhos? Se não foi daquela forma ali, ó, eu duvido muito como é que foi. Paulo está dizendo aqui, ó, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto. Aqui, ó. Eu estou trazendo para vocês. Não é à toa que São Paulo fala: eu prego o Cristo crucificado. Loucura para os gentios, né? Escândalo para os judeus. É o Cristo crucificado. Aquele que se escandaliza diante do Cristo crucificado ou é louco ou vê aquilo como um escândalo. Finalizando, é notório que São Paulo está dizendo que foi apresentado aos Gálatas o Cristo crucificado. Em imagem. Isso é imagem. Isso não é algo que foi dito, falado. Isso aqui foi imagem, porque os olhos só podem captar imagens. Então, verdadeiramente, uma imagem para o católico é um caminho para Deus. E para um pagão, esta imagem é o próprio Deus. Existe uma grande diferença nisso, existe um abismo entre essas duas coisas. Cristo não nos disse que é o que entra pelos olhos que nos torna impuro, mas sim o que sai do nosso coração. Não dá para você olhar uma imagem
e se tornar impuro, tá? Mas é o desejo do coração que nos torna impuros. Ele fala o seguinte lá no Evangelho de São Marcos, né? No capítulo 7, do versículo 20 ao 23. O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Porque é de dentro do coração dos homens que saem os maus pensamentos. Adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, fraude, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e loucura. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Não é o objeto que corrompe, mas sim é a intenção desordenada. Quer um exemplo? Estamos andando na rua. De repente você vê uma mulher seminua. E aí? Você viu, ela passou na sua frente, seminua. E agora? E agora? A intenção é o que vai tornar você ser puro ou impuro. A intenção com que você vai fazer com aquilo que vai te tornar impuro. Então é a intenção de ver uma imagem, aquilo que eu for fazer é o que vai me tornar puro ou impuro. Se eu for no meu altar aqui de casa, pegar um pouco de cereais, ó Senhor, eu fiz a compra do mês, essa é a primícia do mês. Aqui estou entregando para Nossa Senhora um pouquinho de arroz, estou entregando aqui um pouquinho de carne, estou entregando aqui para São João Maria Vianney um pouquinho de feijão. E vou rezar, vocês agora são os meus deuses. Isso é idolatria. Mas não, se a gente for até mesmo observar as próprias orações católicas, que foi o que eu fiz, não está dizendo assim, Nossa Senhora que estás nos céus, santificada seja o teu nome. Não é assim que a gente reza. Dentro da Igreja Católica, não. A gente reza Pai Nosso que estás nos céus, é o Pai Nosso de Cristo. Quando a gente reza o Ave Maria, é Ave Maria, não é Ave Maria, minha deusa e rainha. Ou melhor, Ave Maria, minha deusa eterna, está acima da Trindade. Ó, olhai por mim, que sou um mero pecador. Salvai a minha alma, morre na cruz, que morreste na cruz por mim. Ó, saudosa rainha, saudosa deusa eterna, Santa Maria. Não é assim que a gente reza. A gente reza Ave Maria, cheia de graça, que foi o anjo que disse, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi o próprio Espírito Santo que disse isso da boca de Santa Isabel. Quer negligenciar o Espírito Santo? Então fala que ele está errado. Fala que ele está errado. Ora, como que Santa Isabel fala, né? Que alegria ter em minha casa a mãe do meu Senhor. Foi ela que falou ou foi o Espírito Santo através dela que se alegrou com a mãe do nosso Senhor ali? Aí a segunda parte da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus. E Cristo é o quê? Cristo não é Deus? Rogai por nós, pecadores. Rogai por nós ou rogar por alguém é muito diferente de salvar alguém. Eu acho que existe um grande problema de leitura ou de entendimento no meio protestante, né? Rogai por mim é bem diferente de salvai a mim. Rogai por mim, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Olha, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cadê a idolatria aqui? Cadê os alimentos, né, para eu prestar culto? Cadê as oferendas? Cadê a idolatria? Eu gostaria que os protestantes me informassem, né? Aonde está a idolatria? Depois de vocês assistirem este vídeo. Aonde está a idolatria? Como que vocês podem afirmar que a Igreja Católica é idólatra? Como que vocês podem dizer que os católicos são idólatras? Mas eu já fui católico, eu sei como é. Você nunca foi católico, meu caro. Você nunca foi católico. Você não sabe o que é o catolicismo. Você não sabe o que é culto, o que é adoração.
o que é veneração, o que é intermediação. Você não sabe o que são essas diferenças. Você não tem ideia do que é intermediar e interceder. Vocês não fazem ideia do que são essas palavras e as diferenças entre elas. Se vocês estudarem sobre isso, vocês irão compreender que intermediação é muito diferente de intercessão. Existe um contexto bem diferente dessas duas palavras. Vocês não sabem o que é veneração. Vocês não conseguem compreender. Ah, mas você, graças ao bom Cristo, eu consegui. Por graça de Cristo, pela iluminação de Cristo, eu entendi. Porque o meu desejo por Cristo foi tão grande que ele me fez compreender todas estas coisas para que eu pudesse me aproximar dele totalmente entregue. Então, finalizamos este vídeo. Ufa! Olha, depois de muito sacrifício, de muita dificuldade, eu consegui finalizar este vídeo. Para você que vê o nosso canal, que está sempre aguardando os nossos vídeos, eu quero agradecer a você. Então, eu peço a você que continue rezando por mim, pela minha família, pelos meus filhos, que continue rezando por este pequeno apostolado. Eu estou vendo que os vídeos estão tomando uma proporcionalidade um pouco maior do que eu esperava. De canais estão utilizando os vídeos para promulgar aquilo que eu estou falando, né? E isso é muito bom. Não era o que eu esperava. Não era até mesmo o que eu queria. Eu não queria isso. Eu não queria. Eu queria realmente fazer um canal que fosse apenas um backup de tudo isso para os meus filhos, né? Para que eles pudessem ter ali uma referência, para que eles pudessem ver o pai dele, o pai deles ali defendendo a fé católica. Então, para você que está nos acompanhando, eu peço a vocês que rezem por mim, rezem pelos meus filhos, rezem pela minha esposa que está grávida, da Clara, é o nosso terceiro filho, tá? Então a Clara está para nascer ali no começo de junho, então ela está no final da gravidez. Peço as suas orações, a minha esposa chama Maria Carolina. Então coloque nas intenções de vossas orações a minha família. Bom, para aqueles que estão aqui para buscar uma orientação, que esses vídeos possam ser frutíferos para vocês. Ou frutíferos, né? Frutíferos para vocês. E que vocês possam colher grandes coisas aqui, né? Que vocês possam colher grandes ensinamentos. Eu não sou ninguém para ensinar, eu não tenho... Olha, a minha inteligência é bem falha, mas existe uma dedicação, tá? Existiu uma dedicação e ainda existe uma dedicação nos meus estudos. Diariamente nós estamos estudando, diariamente nós estamos compreendendo aquilo que Deus quer para nós. Então, para você, meu caro, que você aproveite. Para os protestantes que estão vindo no meu vídeo, no meu canal, para insinuar algumas coisas, fiquem tranquilos. Logo, logo, vocês irão se converter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.